1969 foi um ano histórico. O homem havia finalmente chegado à Lua a bordo da missão Apollo 11, sagrando os Estados Unidos os vitoriosos da corrida espacial. O festival Woodstock entrava para a história como símbolo da contracultura da década de 60. Muhammad Ali cumpria seu terceiro ano banido do boxe por ter se recusado a lutar na Guerra do Vietnã, enquanto o conflito que ceifaria a vida de milhares de jovens americanos se intensificava cada vez mais. O ano de 1970 trouxe ao povo americano a esperança de mudanças que só uma nova década poderia trazer. Mas o início da década de 70 ficaria marcado para sempre como uma história que tinha tudo para virar uma tragédia. Meu nome é Renato, você está no Achei Saturno e hoje eu vou contar tudo sobre o acidente que quase matou 3 astronautas a bordo da missão Apollo 13 e a história por trás da frase icônica "Houston, we have a problem". Houston, we have a problem. Em 11 de abril de 1970, a NASA lançou a missão Apollo 13. Após o sucesso das 2 missões anteriores, a Apollo 13 tinha o objetivo de ser a terceira missão a pousar na superfície lunar. Assim como as missões anteriores, a tripulação da Apollo 13 era composta por 3 astronautas. Eles eram Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swider. Os astronautas partiram do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo do foguete Saturn V. E durante os primeiros 2 dias de viagem, tudo ocorreu como planejado. Os astronautas faziam transmissões de TV ao vivo e mostravam aos espectadores aqui na Terra suas rotinas no espaço. Porém, no dia 13 de abril, mais precisamente às 20 horas e 8 minutos, algo terrível aconteceu. Algo que mudaria a história para sempre. Jack Swider havia recebido a ordem de fazer a manutenção de rotina dos tanques de oxigênio. O astronauta se dirigiu aos tanques quando, de repente, uma explosão fez a nave inteira se chacoalhar. Deixando todos em pânico. Os 3 astronautas ouviram um barulho muito alto e quando os níveis de energia começaram a cair, diversos alarmes dentro da nave dispararam, fazendo um barulho ensurdecedor. Alarme principal. Temos um problema aqui. O controle da missão ficava localizado no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, e seus operadores estavam acompanhando tudo o que acontecia com a nave em tempo real. Foi exatamente nesse momento em que Jim Lovell disse a frase que entraria para a história: "Houston, temos um problema". O controle da missão em Houston entrou em ação imediatamente e detectou que um dos 2 tanques de oxigênio do módulo de serviço havia explodido. A explosão havia danificado o módulo e o fornecimento de energia, água e oxigênio estavam seriamente comprometidos. Eles também observaram que o segundo tanque de oxigênio estava perdendo pressão muito rápido. Era uma situação desesperadora tanto para os 3 astronautas quanto para o controle da missão no Texas. Os astronautas estavam praticamente em uma situação de morte iminente. A missão de pouso na Lua foi completamente esquecida. Agora a prioridade era trazer os astronautas para a Terra em segurança. E os engenheiros da missão em Houston começaram a buscar soluções para salvar a tripulação e tentar evitar uma tragédia que parecia ser inevitável. O tempo era curto e não havia espaço para erros. Cada decisão precisava ser rápida e eficaz, e os desafios não paravam de surgir. Os astronautas foram transferidos para o módulo lunar, que só deveria ser usado para descida e pouso na Lua, mas que foi utilizado como um bote salva-vidas. Apesar de ser uma solução temporária, a transferência trazia um novo problema. O módulo lunar tinha um suprimento limitado de recursos. A água e a energia eram limitadas e os filtros de CO2 do módulo foram projetados para apenas 2 pessoas por um curto período, e não resistiria ao uso de 3 pessoas por vários dias. A ameaça de envenenamento por CO2 crescia à medida em que os níveis de dióxido de carbono dentro do módulo aumentavam. Foi quando o trabalho em equipe entre os engenheiros da NASA e os astronautas fez surgir uma solução quase inacreditável. Os astronautas conseguiram construir um adaptador improvisado de uma forma milagrosa, usando sacos plásticos, mangueira e fita adesiva. O adaptador improvisado permitiu que os filtros de CO2 do módulo de comando fossem usados no módulo lunar, permitindo que os 3 astronautas ficassem no módulo por mais tempo do que o previsto. O problema dos filtros havia sido resolvido temporariamente, mas ainda haviam outras preocupações. A nave foi direcionada para uma trajetória de retorno à Terra usando a força gravitacional da Lua para empurrar a nave de volta o mais rápido possível. Essa é uma manobra conhecida como slingshot, ou estilingue em português, e permitiria que os astronautas ganhassem tempo e, com sorte, retornassem antes que os filtros de CO2 improvisados dentro do módulo de comando parassem de funcionar. Porém, os astronautas tiveram que fazer correções manuais na trajetória da nave para tentar fazer uma reentrada segura
na atmosfera terrestre. Olha só isso, se a cápsula entrasse com um ângulo muito raso, ela iria ricochetear na atmosfera ao invés de entrar, e os astronautas ficariam à deriva no espaço, orbitando a Terra, até que os filtros de CO2 parassem de funcionar e finalmente morrendo por asfixia. Por outro lado, se o ângulo fosse muito íngreme, a alta temperatura de reentrada na atmosfera faria com que o módulo lunar chegasse a temperaturas absurdas, esquentando até cozinhar os 3 astronautas vivos dentro da cápsula. Qualquer erro resultaria em uma tragédia horrível. A comunicação entre a Apollo 13 e o controle da missão era vital. Cada mensagem, cada instrução, cada resposta tinha que ser clara e precisa. Os engenheiros e controladores de voo trabalhavam incessantemente, muitas vezes em turnos de 24 horas, para garantir que nenhuma variável fosse negligenciada. A pressão era aterradora e todos estavam focados no objetivo principal: trazer os astronautas para casa em segurança. Os astronautas também enfrentavam desafios físicos e psicológicos. O espaço confinado do módulo lunar, combinado com a tensão constante e a falta de sono, colocava à prova sua resistência e determinação. Eles tinham que manter a calma, seguir as instruções dos engenheiros e confiar na equipe em Houston. A cooperação e a comunicação entre Lovell, Hayes e Swidger foram cruciais para a sobrevivência deles. No dia 17 de abril de 1970, depois de dias de muita tensão e trabalho incessante, a Apollo 13 finalmente se aproximou da Terra. A cápsula estava pronta para reentrar na atmosfera. A hora tão aguardada havia chegado. O controle em Houston, no Texas, ficou completamente silencioso esperando uma resposta dos astronautas via rádio. Nada. Tudo que os engenheiros no controle da missão no Texas ouviram foi um silêncio angustiante por um longo período de tempo. E então um ponto apareceu no céu. A cápsula finalmente foi avistada com seu paraquedas se abrindo enquanto descia lentamente para um pouso seguro no Oceano Pacífico. Jim Lovell, Fred Hayes e Jack Swidger foram resgatados sãos e salvos, e todos que acompanharam de perto o desespero dos últimos dias puderam respirar aliviados. A missão Apollo 13, que seria mais uma ambiciosa jornada de exploração lunar, se tornou um drama de sobrevivência que chocou o mundo inteiro. A missão também teve um impacto duradouro na NASA e na exploração espacial em geral. Lições importantes foram aprendidas sobre segurança, planejamento de contingência e a importância de sistemas redundantes. As melhorias implementadas após a Apollo 13 ajudaram a garantir o sucesso das missões subsequentes e continuam a influenciar as práticas de segurança espacial até hoje. Se os astronautas não tivessem conseguido retornar com vida, a frase "Houston, temos um problema" ficaria marcada como uma lembrança ruim. Graças à determinação dos astronautas e dos engenheiros da NASA responsáveis pelo controle da missão, a frase se tornou um símbolo de resiliência. Um sinal de esperança mediante desafios aparentemente impossíveis de superar, assim como os que os astronautas da missão Apollo 13 enfrentaram. Tanto a frase quanto a missão Apollo 13 se tornaram símbolos da capacidade humana de enfrentar as adversidades com engenhosidade e coragem, transformando um desastre iminente em um símbolo de dedicação e resistência. Se você não conhecia essa história por trás do Houston We Have a Problem, deixa o seu like nesse vídeo e engaja aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e eu trazer cada vez mais vídeos, e compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de ciência, de astronomia e com certeza vão gostar de saber dessa história. Conto com o seu engajamento, obrigado pela presença, até o próximo vídeo e valeu!